Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Eu creio que poder-se-ia perguntar porquê agora um debate sobre o ambiente. É o Dia Mundial do Ambiente, era uma desculpa fácil para dar, mas eu creio que ela é mais profunda, pelo menos o nosso pensamento foi muito mais profundo na marcação deste debate. Porque nós sabemos que a crise climática não meteu férias e por isso a urgência que havia há uns meses atrás mantém-se na resposta necessária para a crise climática e no combate às alterações climáticas, mas esta crise pandémica mostrou como vários dos negacionistas das alterações climáticas foram desmascarados. E aqueles que negaram a ciência com as alterações climáticas voltaram a negar a ciência no combate ao coronavírus e com isso sacrificaram a vida dos seus povos. E hoje isso é incontornável. Quando olhamos para os Estados Unidos, para Trump, para o Brasil, para Bolsonaro, sabemos que eram os rostos mais visíveis dos negacionistas. E sabemos como custa em vidas humanas, em sacrifício dos seus povos, esta escolha de ir contra a ciência. E por isso hoje, celebrar o Dia Mundial do Ambiente é dizer que eles perderam definitivamente a sua propaganda, essa campanha falsa e que temos que responder necessariamente, urgentemente, às alterações climáticas. Mas quem também foi desmascarado nesta pandemia foi o mito de que os mercados respondem às necessidades das populações. Vimos isso na saúde. Aqui mesmo em Portugal, os privados fecharam portas e deixaram de responder às populações. Nos Estados Unidos, quem não tinha seguro ficava e morria à porta dos hospitais. Os mercados não respondem quando as populações necessitam, porque a única coisa que eles querem é lucro. Não é o bem-estar das populações, não é o bem-estar dos povos, não é o bem-estar do planeta. E esta é uma lição importante também na resposta às alterações climáticas, porque qualquer estratégia que diga que os privados são fundamentais, estará novamente a dizer que aqueles que nos falharam nos momentos-chave voltarão a falhar ao mundo no momento-chave de resposta às alterações climáticas. E eu creio, Sr. Ministro, que uma das motivações para marcarmos este debate é para deixarmos bem vincados estas duas conclusões, estes dois pontos, porque eles vão ser fundamentais na resposta que se segue. A Europa e Portugal entrará agora no debate-chave para responder à crise pandémica, mas também à crise climática. Como é que nós recuperamos a capacidade produtiva? Como é que nós recuperamos centros estratégicos? Como é que pensamos uma economia com circuitos de consumo muito mais curtos? Esse é um pensamento estratégico. E a novidade é que há fundos comunitários que podem ser utilizados para implementar respostas deste pensamento estratégico. E sobre isto, que é o debate fundamental, foi o motivo para a marcação do nosso debate de hoje, para dizermos ao Governo que cá estamos para exigir que haja alterações profundas na forma como nós pensamos em nossa economia e que não há aqui respostas desgarradas. Não se pode pensar a industrialização da Europa ou do país sem pensar numa alteração do modelo produtivo que acautele as alterações climáticas. Não se pode pensar em investir dinheiros públicos sem ter a dimensão de resposta à crise ambiental desse ponto de vista também contemplada. E não se pode pensar uma economia que não tenha englobado também a criação de emprego para garantir que as pessoas são parte relevante desta resposta à alteração climática e incorporar aí os debates que já vinham de trás. E desse ponto de vista, os debates como as questões da eficiência energética, as questões da transição energética são fundamentais nesta matéria. Nós olhamos também com preocupação, por exemplo, como é que se vai pensar do lado do Governo investimentos estruturais para o país. É porque aprender com esta crise, com estas várias crises em simultâneo, não insistir no aeroporto de Montijo, por exemplo. E sobre isso não vimos nenhuma alteração na estratégia do Governo. Ora, isso é preocupante. O Sr. Ministro quis lançar aqui um debate pontual, não tanto estrutural, sobre o relacionamento com a entidade reguladora. Ora, a nossa divergência do Governo ela é clara e inequívoca. Nós divergimos do Governo quando quer entregar, de borla quase, a gestão de biorresíduos à Motengil, mas divergimos do Governo também quando um problema fundamental que pode levar municípios à falência, como é o caso de Barcelos, tem uma dívida de quase 200 milhões de euros por causa da água para um orçamento anual de 70 milhões. Divergimos do Governo quando diz que a resposta é aumentar os tarifários e as populações que se amem. Não.
O direito à água é fundamental. Mas, Sr. Ministro, eu dou-lhe aqui uma resposta muito frontal e muito direta. Se quiser trazer à Assembleia da República uma proposta que ajude a colocar em cima da mesa e a equilibrar estes dois valores, salvar os municípios destes contratos draconianos e, muitos deles, abusivos, na nossa opinião, proteger as populações e o direito à água, se nós conseguirmos chegar a uma solução neste sentido, tem com o Bloco de Esquerda uma maioria para passar uma proposta desta da Assembleia da República. Haja vontade do Governo para esta matéria. Mas, como lhe disse, o nosso debate era estrutural, era mais profundo. O seu tempo, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Presidente, com uma frase, por isso é que nós também entregamos uma lei de bases do clima, porque acreditamos que a resposta à crise tem que ser pensada. Repetir os erros do passado é uma opção à qual nós já nos podemos dar o luxo. Disse. Obrigado, Sr. Deputado.